Oi. Pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam me ouvindo. Luan aqui. Eu vou pedir uma gentileza para a gente aguardar mais alguns minutinhos. Tem um pessoal entrando, tá? No máximo, mais uns 5 minutinhos, tá bom? A gente volta a se falar daqui a pouquinho. Oi, gente, só mais alguns minutinhos e a gente já começa, tá? Beleza, gente, boa tarde a todos e a todas, espero que vocês estejam bem. Vamos lá para o nosso bate-papo, vamos conversar aqui sobre a segunda fase aí da NR1, né? Quando eu digo segunda fase, a gente vai falar aqui principalmente das ações, né? O que vocês receberam, né? Essas avaliações de risco que foram feitas, as medidas de controle, a implementação disso,
né? Como que tá, se já começamos, se ainda não começamos, né? Porque a primeira fase aí da NR1 é justamente aquele levantamento, né, dos riscos, a entrega dos documentos e o parecer. Entretanto, gente, sabemos que não se trata somente de uma formalização, não se trata somente de uma entrega de documento, né, aquilo que deve ficar guardado na gaveta, ou melhor, né, deve ficar guardado no arquivo digital. Trata-se de ações de gerenciamento de risco, né? Então, aquilo que eu tenho falado nas últimas lives, né, quem participou sabe, que o gerenciamento de riscos como um todo, né, não é somente um documento, não é um documento que vocês têm ali para deixar guardado, caso vocês tenham uma fiscalização, vocês vão apresentar isso para o fiscal. Não é só isso, não se trata somente disso, né? Se trata, de fato, de fazer gestão de saúde e segurança do trabalho, de fazer gestão de recursos financeiros da empresa, porque a gente também está falando disso, né? A gente está falando de passivos trabalhistas, a gente está falando de afastamento do trabalho, a gente está falando de emissão de CAT, né? Ou seja, existe todo um mundo aí por trás desse documento, né? Então a gente sempre frisa o seguinte: olha, você tem um documento, mas não significa que você está respaldado perante a legislação. Porque se você não executar o que está previsto no teu plano de ação, com toda certeza você vai ter uma atuação, né? Com toda certeza você vai ter um questionamento, seja numa auditoria interna, uma auditoria externa, o Ministério do Trabalho, o Ministério Público, seja qual for o órgão que for te fiscalizar, né? Quando eu digo fiscalização, auditorias internas ou externas, estou falando daquele cliente que pode te auditar, né? Ele pode te questionar por que aquela ação não foi feita, ou qual é o status dessa ação, né? Então, é justamente disso que a gente vai abordar aqui nesse nosso bate-papo, né? E, inclusive, o nome é bem sugestivo, né? A segunda fase aí da NR1, né? Antes da gente começar, evidentemente, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês que disponibilizaram tempo para estar aqui comigo, para a gente poder conversar sobre esse assunto muito importante, né? Que está em evidência, né? É um assunto novo para muita gente, né? Nós, aqui internamente na Laba, não é um assunto tão novo, como eu já falei para vocês também em outras lives, né? Os fatores psicossociais, eles já estão previstos na NR17 há bastante tempo, né? O que mudou agora foi justamente a inserção desses fatores no PGR, né? No PGR, no PCMSO, na ordem de serviço, né? Nos inventários de riscos, se tiver alguém de construção civil aqui, então vai precisar contemplar isso no seu inventário para você apresentar isso para a contratada, né? Que está te contratando, não serviço de obra. Enfim, gente, então eu gostaria de agradecer, a gente está com quase, acho que 80 pessoas, 70 pessoas, e nós vamos começar aqui. Então, no final, né, a gente vai ter aí uma abertura de um link para perguntas, né, para a gente poder ouvir vocês também. Inclusive, até gostaria mesmo de ouvir vocês, ouvir as aflições, as angústias, os medos, as emoções, e para que a gente troque essas experiências e que, de fato, a gente tenha aí uma gestão efetiva sobre os fatores de risco psicossocial, tá? Bom, então, vamos aí refrescar a nossa memória, né? Então, nós tivemos aí a obrigatoriedade, né? Desde o ano passado, ficou toda aquela salada que vocês acompanharam, né? Começa do ano passado, não começa, vamos postergar, e aí, de fato, começou agora, em maio, no dia 26 de maio, as empresas, né, serem passíveis de fiscalização e de multa em relação aí ao não cumprimento do que diz respeito ao gerenciamento de riscos psicossociais. Eu gosto de frisar, gente, porque assim, o objetivo é a gente falar, claro, do psicossocial, mas não esqueçam que há outros fatores de risco também que precisam desse cuidado, que precisam dessa atenção, tá? Seja um ruído, seja um trabalho em altura, um trabalho em espaço confinado, um fator de risco ergonômico, como uma postura, qualquer que seja, né? Então, quando a gente fala em gerenciamento de riscos, a gente está falando não somente do psicossocial, não esqueçam dos outros riscos, tá bom? Eles também são importantes, assim como o psicossocial, né?
Então, a gente teve aí essa obrigatoriedade, né, essa mudança aí na NR1, né, e, consequentemente, tivemos aí a integração com a NR17, né? Então, a NR17, gente, é a NR-mãe que vai falar de todos os aspectos ergonômicos e de organização do trabalho, né? Então, quando a gente fala de fator de risco psicossocial, nós estamos falando de riscos psicossociais atribuídos à organização do trabalho como um todo. Não é? O que é uma organização do trabalho? A forma como o seu material ou o seu serviço, desde o início ao fim, desde que você começa a prepará-lo até a entrega para o teu eventual cliente, né, ou entrega final da tua matéria-prima ou do teu serviço, né. Então, até você, dentro desse início até o fim, você tem vários processos ali dentro, e as falhas nesses processos é que podem gerar aí os fatores psicossociais. Ah, Luan, só isso? Não. Nós também temos atividades que, por si só, você já tem uma carga mental de trabalho elevada. São aquelas atividades perigosas, né? Então, pessoas que trabalham em altura, pessoas em espaço confinado, motoristas, motoboys, né? Então, há uma série de atividades. Oi, gente, vocês estão me... Voltou? Voltou? Carlos está dando aqui, Mari também. Opa, beleza, beleza. Obrigado, gente. Obrigado pelo retorno. Tá? Então, além dessas atividades, né, que são avaliadas de acordo com a organização do trabalho, a gente também tem aquelas atividades que já são intrínsecas aí, né, são os riscos psicossociais intrínsecos, né. Eu vou falar um pouco deles mais para frente, né. E aí o prazo, né, o fim do prazo tolerante, né, a gente se encerrou aí no dia 26 de maio, então oficialmente o governo pode começar a fiscalizar as empresas em relação aos fatores de risco psicossocial, tá? Então, vamos passar aqui o slide. Bom, o custo financeiro de não fazer, né? Então, a gente tem um aumento alarmante aí, e o que nos preocupa, inclusive essa é uma preocupação dos advogados também, é justamente a questão do nexo causal, né? Então, nós tivemos aí 470 mil afastamentos em relação à saúde mental nas empresas. Mas eu queria levantar aqui dois fatores, né? O primeiro, claro, essa questão do nexo causal, né? Para quem não sabe, eu vou explicar daqui a pouquinho o que é um nexo causal. Mas, além de tudo, nós temos o afastamento de pessoas que são imprescindíveis para o negócio, né? Pessoas que são imprescindíveis para a atividade, pessoas que são imprescindíveis para a empresa, né? Acho que todos sabem aqui o custo de um trabalhador que se ausenta, né, seja por um atestado e principalmente por uma doença mental, né. Essa pessoa, geralmente, ela não vai ficar um dia afastada, ela vai ficar 2, ela vai ficar 3 dias, pode até ficar 15 dias afastada, né. E essa conta, ela precisa ser contabilizada, precisa ser escrito isso, né? Isso precisa ser levado em consideração. Qual que é o custo da ausência desse trabalhador? Veja, eu não estou nem falando de, isso é relacionado ao trabalho, não. Eu estou só citando que, qual é o custo de um afastamento de um trabalhador, né? Qual é o custo de um trabalhador para a organização em relação aos fatores psicossociais? Se eu tenho uma pessoa aqui afastada por fobias sociais é um grupo do CDF que é o mais comum que se tem, que geralmente é de 2 a 3 dias as pessoas ficam afastadas por fobias sociais, geralmente é uma ansiedade, né? Que seja um fator externo que levou a pessoa a ficar afastada, mas isso tem um custo para a empresa também, né? Você tem pessoas que vão ter que ficar ali repondo essa atividade, você tem talvez outras pessoas que vão ter que treinar outras pessoas para fazer a atividade dessa pessoa que está afastada, então você tem uma série de questões, né?
Então, uma das frentes, né, que a gente, quando a gente conversa, inclusive com diretores, né, proprietários, empresários, os donos das empresas, dos comércios e afins, a gente gosta de falar sobre isso. Veja, além de você não executar o que está previsto dentro dos seus documentos, você também tem um custo de afastamento por ausência desse trabalhador, né? E nós temos que inverter essa chave. Nós precisamos ter pessoas saudáveis dentro da organização, precisamos ter pessoas com uma saúde mental em dia, justamente para que o trabalho rende. E aí, a gente tem um ponto muito importante também, que eu já citei para vocês aqui nas lives anteriores, que é uma oportunidade de melhoria que a NR1 nos traz. Gente, NR1, eu vou falar NR1, mas NR1 já está aí também há muitos anos, tá? Eu vou falar dessa nova NR1, né? Que é uma oportunidade de melhoria que nos é dada em relação aos processos de trabalho da empresa, né? Eu tenho um determinado sistema, ele trava, eu tenho problemas com isso, às vezes eu tenho 3, 4 pessoas executando a mesma atividade, sendo que se eu melhorar ali, implementar um sistema, automatizar tal coisa, eu posso ter essas 4 pessoas fazendo outras coisas, eu posso ter uma redução no quadro, eu posso ter uma melhoria contínua na minha entrega, eu posso ter aumentar a velocidade, diminuir esse prazo, né, de entrega para o cliente. Então, você também tem essa oportunidade de melhoria dentro do processo organizacional, dentro do processo gerencial da empresa, né? Agora, a questão aí do nexo causal, né? Então, assim, além de todo esse trabalho, de todo esse cuidado que nós temos com o trabalhador, você tem o nexo causal. Gente, nexo causal nada mais é do que o seguinte: imagine só que vocês possuem um risco dentro da empresa de vocês, um fator psicossocial qualquer, tá? E aí o trabalhador ele se afasta por uma doença mental X. O que é que pode acontecer? Esse trabalhador pode entrar com uma ação com a empresa, e aí é o seguinte: você tem um risco psicossocial e você tem um afastamento por saúde mental. O que isso quer dizer para a Previdência Social? Que anexo entre essa doença desse trabalhador, né, e o afastamento desse trabalhador anexo. Vamos pegar um outro caso prático. Você tem um nível de ruído elevado aqui na tua produção. Você tem um trabalhador atuando aqui. Esse trabalhador tem uma perda auditiva. O que vai acontecer? Ele vai entrar com uma ação dizendo que houve perda auditiva, os peritos vão avaliar isso e falar, de fato, anexo causal, porque ele tem uma situação de ruído aqui. Será que o protetor auditivo foi entregue? Tem treinamento? Não tem? Etc. O mesmo caso vai acontecer com o nexo causal. Então, assim, beleza, esse trabalhador se afastou, vamos ver quais são as políticas, as medidas de controle técnicas administrativas que essa empresa possui para que esses trabalhadores não adoeçam. Né? E aí começa todo esse desdobramento, manda o PGR, vamos verificar o plano de ação, vamos verificar o nível desse risco, empresa, apresente as evidências das ações que foram feitas e assim vai indo, né? E aí, gente, a gente também tem a questão do FAP, né, que é o fator acidentário previdenciário. Quanto mais emissões de CAT que vocês tiverem dentro da empresa, o FAP ele vai subir. Esse FAP é uma alíquota, para quem não sabe, o FAP é uma alíquota que se paga em decorrência dos acidentes e doenças do trabalho que acontecem dentro da empresa, evidentemente com CAT emitida, né? Esse percentual ele pode variar aí de 1% até 3%, né? E assim, dependendo da folha de pagamento que você tiver, isso é uma baita de uma grana, né? Então, assim, é mais um estímulo para que vocês invistam em saúde e segurança do trabalho, porque, gente, é um investimento. Saúde e segurança do trabalho não é custo, é investimento. E diferente de outros custos, né, operacionais que a empresa tenha dentro do processo, o custo com segurança do trabalho, vamos chamar de custo, que não é custo, que é um investimento, né? O custo com segurança do trabalho é pequeníssimo, minúsculo, né? Então, assim, você faz um treinamento, você tem uma ação, você muda um processo, você investe um pouco ali, o retorno, tanto em produtividade, o retorno tanto em ausência desse trabalhador, né, ausência física mesmo, o absenteísmo, o presenteísmo também, você pode eliminar isso, você tem processos operacionais robustos com esses treinamentos. Então, a organização, ela só tende a ganhar, independente do tamanho da organização, gente. Uma empresa pequena,
ou uma empresa grande de 1.000, 1.500, 3.000 funcionários, entende? O raciocínio para essa questão é o mesmo para todas as empresas, tá? Bom, riscos e tabelas de multas aí previstas na NR1. A gente trouxe isso aqui só para vocês terem um conhecimento, uma noção. Lembrando, gente, esse item aqui dos valores, eles podem mudar dependendo do fiscal, ele pode puxar alguma outra coisa da NR1, outros podem acrescentar, retirar item, enfim, mas só para que vocês entendam de uma maneira geral, tá? A ausência de identificação de risco psicossocial no PGR é considerada como uma multa grave, né? E aí é uma penalidade entre R$ 3.500 a R$ 5.200 por item. Lembra que a NR1 ela é gigante, né? Então, o fiscal do Ministério do Trabalho, ele pode olhar aquilo, ó, item 1.5.8 a empresa não cumpriu, item 1.5.9 a empresa também não cumpriu, e por aí vai. Lembrando, não é o documento que vai te isentar disso aqui, tá? A gente está falando de uma norma imensa, que é a NR1. O documento em si é o gerenciamento dos riscos e dentro desse gerenciamento a organização precisa implementar as medidas de controle. Não se esqueçam disso, tá? Não é somente o documento que vai isentar a organização aí de possíveis fiscalizações, tá bom? O próximo item, a gente tem um plano de ação sem medidas de controle claras, né? Também tem grave, né? De 4.000 a 6.000 reais, né? Então, assim, inclusive, gente, esse valor ele pode ser diferente, claro, de região para região. Tem algumas tabelas, mas assim, o negócio é meio confuso. Então, a média é mais ou menos entre 4 a 6, podendo variar. E se for algo reincidente, então aí a coisa vai para cima, tá? Deixa eu só... Isso. Vocês estão me ouvindo bem aí? Tá tudo certo com o áudio, gente? Ah, beleza, beleza. Obrigado, gente. Obrigado. A não integração entre o PCMSO e os riscos da NR1, isso é gravíssimo, né? Você tem uma penalidade aí de 5.500 a 8.000 reais. Bom, o que é essa não integração entre a NR1 como um todo e o PCMSO? Nada mais é do que o médico do trabalho avaliar esse PGR e determinar o seguinte, olha, temos exames complementares que podem ser realizados, temos ações de saúde que podem ser feitas, isso aqui deve sair no ASO, ou seja, além daquela gestão técnica prevista no PGR, você também tem uma gestão de saúde, né? Às vezes a gente coloca tudo no mesmo balaio, mas a gente também precisa separar. O PGR é o documento de segurança do trabalho que vai informar os riscos que a empresa tem. O PCMSO é um documento que vai descrever os exames médicos, olha só, os exames médicos de acordo com os riscos que se tem apontados no PGR. Tecnicamente, chamamos isso de monitoramento biológico, né? Aqui no PGR nós temos um monitoramento ambiental e aqui nós temos um monitoramento biológico, né? Pode ser o exame de sangue, o PPF, coprocultura e também, por que não, exames para monitoramento da saúde mental desse trabalhador. Uma avaliação psicossocial, por exemplo, um trabalho de integração com psicólogo, enfim, há várias medidas aí, tá? A falta de consulta, né, e a participação dos trabalhadores, né? Você tem uma multa de grau médio, né, podendo variar de R$ 2.000 a R$ 3.800, além desse risco jurídico adicional da intervenção dos sindicatos, né? Então, pode ser que o sindicato também, né, a gente sabe que tem algumas categorias que o sindicato é um pouco mais incisivo, outras que o sindicato não participa muito, né, mas como é um assunto novo, acho que nós, como assessoria de vocês, e vocês como empresa, como organização, também precisamos ter isso no nosso radar, porque vai que amanhã ou depois a gente tem aí alguma notificação, alguma ação em relação aos sindicatos, né. Bom, a ISO 45003, que é a nossa referência técnica global, tá? A ISO, gente, é uma norma que ela vai tratar aí dos psicossociais, né, como um todo. É uma norma ISO, né? Para quem não tem um conhecimento, assim como a ISO 9001, que talvez seja a mais famosa aí das ISOs, né, de qualidade, você tem a 14.000, que é ambiental, a gente tem uma ISO que é 45.000,
e 3, que é uma referência nossa, inclusive, né? Todos os nossos moldes, os documentos, as nomenclaturas, a forma de avaliar as características, as medidas de controle, inclusive isso era algo que eu queria citar para vocês, porque todas as nossas medidas de controle, elas citam uma referência científica, né? Não é nada inventado, por exemplo, não é nada que eu criei. Isso a gente já tem embasamento legal, embasamento científico, comprovando a eficiência dessas medidas, né? Isso é importante frisar para vocês, porque não é nada que eu, por exemplo, ou nós aqui da LaborMesp criamos. Isso já tem uma técnica, já tem todo um conhecimento científico por trás dessa ação, e o que nós fazemos é, evidentemente, reconhecer essa ação e encaixar isso dentro da organização, né, e trazer isso para o PGR e para a análise ergonômica de vocês, né. Então, a gente tem aí dentro da 45.001 as questões da organização do trabalho, né, então, assim, como esse trabalho ele é estruturado, né, lembrando que eu falei para vocês um pouquinho mais cedo que os riscos psicossociais estão atrelados à organização do trabalho e também a fatores sociais e ambientais, né? Lembra que eu falei dos riscos da NR35, da NR10, da NR33, né? Para ficar mais claro para vocês. Sabe aquele trabalhador que faz avaliação psicossocial? Aquele motorista, aquele trabalhador em altura, então. O próprio nome já diz que ele tem uma condição psicossocial a ser avaliada através de uma medida médica. Então, nada mais é do que já reconhecer o que, de fato, já acontece, ele já está exposto a isso, né? Então, o que nós fizemos? Nós trouxemos esse parecer técnico, já que de ordem médica, que isso já existe, para fins de PGR e convertemos isso em fator de risco, né? Então, no PGR de vocês e na análise ergonômica, vai estar, se você tiver essa condição, claro, né? Você vai ter esse risco de acidentes relacionados à saúde mental. E aí embaixo você vai ter toda uma caracterização desse risco, né? Como a fonte geradora, tempos de exposições, ou seja, toda aquela parte mais técnica que a NR1 ela exige, tá bom? Bom, pesquisa dos psicossociais, né? Então, voltando aí aos passos, né? Como a gente tem esses dois fatores, o organizacional e o ambiental, a gente precisa fazer essa análise 360. Lembra lá atrás que tem a questão da participação dos trabalhadores? Pois bem, então o checklist, aquele preenchimento, nada mais é do que é uma formalização, né, é um cumprimento de uma exigência legal de que os trabalhadores foram ouvidos, de que os trabalhadores participaram do processo de reconhecimento de risco psicossocial dentro da organização, né? Então, gente, essa pesquisa, ela é 100% anônima, né? Você tem um sigilo absoluto disso, né? Inclusive, não é possível, inclusive nas ferramentas que nós utilizamos, né? Não é possível verificar o nome das pessoas, na verdade, não tem nem campo para ela colocar o nome, né? Então, a gente até, às vezes, olha assim, vê setor, vê cargo, mas não conseguimos saber qual o indivíduo em si que respondeu daquela forma, né? Então, além disso, é uma ferramenta, né, é o COPSOC 2 que nós utilizamos aqui, é uma ferramenta que tem validade científica, né? Lembrando, gente, é uma ferramenta também já bastante antiga, que já está aí no mercado há bastante tempo, né? Ela ficou famosa agora depois de todo esse movimento da NR1, né? Mas é um instrumento com respaldo científico, né? Então, assim, se caso um dia vocês tiverem uma fiscalização ou em própria auditoria, algum questionamento, inclusive dos advogados, porque isso também acontece bastante, olha, participamos aqui com o time da LaborMesp e a ferramenta utilizada, ela é uma ferramenta validada cientificamente, né? Nós temos esse cuidado, né, gente? Porque, assim, nós prezamos muito aqui pela nossa parceria e principalmente pelo zelo técnico em cima dessas informações, né? Prezamos por uma qualidade no nosso atendimento, uma qualidade nos nossos documentos e principalmente porque sabemos das fiscalizações, sabemos dos problemas que isso pode ocasionar, né? Então, o nosso trabalho ele é pautado nas NRs, né? Nas ISO, a ISO, por não ser uma lei a ser cumprida, mas ela é um guia, né? Ela é uma referência
científica para a gente, além dos estudos científicos de assuntos diversos, né? Então, esse é o norte, esse é o nosso trabalho, isso que nos norteia, né? Então, a metodologia COPSOC, né, ela tem sido utilizada, inclusive, em larga escala aqui no Brasil, principalmente depois dessas questões da NR1, né? Muitas empresas têm adotado o COPSOC. Existem outras ferramentas, gente, para fim de conhecimento de vocês, existem outras ferramentas que podem ser utilizadas. Nós acabamos optando pelo COPSOC, porque entendemos que neste primeiro momento seria mais viável, tá? Pode ser que o ano que vem, ou daqui a 2 anos, de repente, nós podemos sugerir que vocês apliquem outras ferramentas, né, que se investigue mais a fundo, outros fatores de risco que possam ter na empresa e assim por diante. O trabalho, gente, começou, iniciamos o trabalho, agora nós vamos para as outras fases, nós vamos destrinchar esses fatores de risco psicossocial, né? E aí nós temos também uma parte bem importante, que é o engajamento ativo da CIPA. A CIPA, ela precisa estar a par de todos os assuntos em relação à saúde e segurança do trabalho da empresa. Luan, mas a minha empresa não tem CIPA. Se você tem o designado, que você deveria ter esse designado, essa pessoa deve te apoiar em todas as questões, tá? Agora, para você que tem CIPA constituída, é importante que a CIPA tenha esse conhecimento, inclusive que vocês levem esse assunto para a ata, tá? Para as próximas reuniões, e evidenciem isso em ata. Por quê? Isso aqui já é uma forma de vocês, inclusive, vocês que eu digo, a empresa, né, como um todo, informar para os trabalhadores o que o trabalho tem sido feito. Você entende? É mais uma evidência de que, olha, eu fiz e eu levei conhecimento da CIPA, já que a CIPA é composta por representantes da empresa e dos empregados, eu estou fazendo a minha parte, entendeu? E aí essa ata tem que ser distribuída entre os outros trabalhadores, enfim, todo aquele processo de gestão da CIPA que vocês já sabem, tá? Inclusive, a CIPA, ela também deve fazer parte das ações, né? E aí, em 2024, nós tivemos uma mudança na nomenclatura da CIPA, né, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédios nos Locais de Trabalho, né? Também uma questão psicossocial, né, que também deve ser levada em consideração, né? Não é somente essas questões dos ambientais, né, da organização do trabalho, a gente também tem essa questão de assédio, inclusive, acho que está bem difundido dentro das corporações, das organizações, essa questão de assédio, né? Eu converso com bastante cliente e tem muita gente já com canal de denúncia, que já tem um compliance, que já tem um comitê de ética, tem código de conduta, né? Se você ainda não tem esses processos bem definidos, é importante dar uma olhada nisso, porque, inclusive, gente, isso vai até além da NR1, isso vai além da NR5, entendeu? Assédio sexual é crime, né? Então, assim, já é uma outra esfera aí um pouquinho mais complexa do que o previsto na NR1, né? Bom, a interpretação da pesquisa do fator psicossocial, né? Então, o que essa ferramenta, ela avaliou, né? O nível de exigência, claro, você tem lá 75 perguntas na versão média e 35 perguntas na versão mais curta, né? Então, ela avalia todas essas questões de exigências, acho que alguns de vocês devem ter preenchido, né? Você tem 5 níveis de resposta, né? Bom, ruim, moderado, se isso tem risco ou não, tá? Só um instantinho, só um instantinho, gente, por favor. Oi, gente, voltei. Travou, né? Um pouquinho? Bom, vocês estão me ouvindo? Manda um joinha. Carlos mandou um joinha. Beleza, beleza. Voltou, voltou. Boa, gente, obrigado. Então, você tem essa mensuração do nível de exigência, né, desse trabalhador. A partir disso, ele também vai ter perguntas ali que vão medir o suporte social. Esse suporte social é o que? O apoio dos colegas. Eu tenho o apoio da minha gestão, né? Então, ela mede isso. Tem perguntas também relacionadas a se o trabalho interfere em casa, se você tem essa interferência, se leva o trabalho para casa,
se o seu tempo, né, de deslocamento ele ao ponto de te deixar estressado. Tem umas perguntas assim, são muitas perguntas, né? Você tem questões também de recompensa e estima, né? É uma ferramenta bem interessante, tá? Luan, essa é a ferramenta, é a única? Não, não é a única, gente, até porque, como eu falei para vocês, existem outras ferramentas que vão avaliar outras coisas, entende? Esse processo é como se fosse uma pesquisa de clima do RH. Então, para quem é de recursos humanos e já aplicou pesquisa de clima, é bem parecido com isso aqui, entendeu? Então, a ferramenta ela tem esses pilares de avaliação e através desse resultado a gente vai mensurar. Só para vocês entenderem, dentro da ferramenta eu tenho cálculos, né, que o próprio desenvolvedor dessa ferramenta atribui isso como baixo, moderado e crítico. Se vocês observarem nos resultados, você vai ter um quadro com os domínios e dentro desse domínio você tem lá o fator de risco, se ele é baixo, moderado ou crítico. E dentro desses domínios, você não tem situações propriamente de risco, você tem situações de proteção, né? Eles chamam de medida protetiva. Ou seja, quanto menos medida protetiva você tiver, maior a probabilidade de. Agora ficou no mudo. Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Voltou? Ah, joia, 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 agora sim. Bom, então voltando aqui à ferramenta, né? Essa ferramenta, ela vai nos dar aí um subsídio dessas respostas e vai informar o seguinte, se aquele domínio, ele é baixo, moderado ou crítico. Luan, o que é risco? A partir do crítico. O moderado e o baixo, nós não consideramos como risco. Não nós, não eu, Luan, mas sim a própria ferramenta. O próprio desenvolvedor da ferramenta, ele nos fala isso. A partir do moderado e do baixo, são ações que a empresa precisa executar para que você não tenha aí, não, mais para frente, uma incidência de um fator psicossocial. Tá? Ah, Luan, eu preciso tratar isso com prioridade? Não, você não precisa tratar isso com prioridade. A sua prioridade vai ser o que está no teu plano de ação do PGR. É isso. Agora, dentro do resultado, dentro daquele PowerPoint, dentro do entregável em relação aos resultados dos psicossociais, vocês vão ter conhecimento do que precisa ser melhorado dentro da organização, isso vai ser trabalhado à parte, mas o foco é justamente no plano de ação do PGR, tá? Então, assim, tem faróis, gente, não vou abrir muito tecnicamente para vocês, porque assim, você tem lá os desvios padrões, então você tem até 3%, é um risco baixo, acima disso é moderado. Então, assim, não vou abrir muito nos detalhes para vocês, senão a gente vai ficar muito tempo aqui explicando a ferramenta, e esse não é o caso. O importante é que você saiba o que é uma ferramenta semelhante a uma pesquisa de clima do RH e que nos vai transmitir algumas informações e que nós vamos interpretar isso se, de fato, constitui ou não constitui um risco, tá? E aí, o que acontece? A NR1, ela cita que para que você tenha o nível de risco, se ele é baixo, se ele é médio, se ele é crítico, se ele é alto, isso dentro do PGR, tá, gente? Você tem uma matriz de risco que você vai comparar e você vai chegar no nível. Então, por exemplo, isso é medido entre severidade e probabilidade. O que é essa severidade? Qual é o dano, qual é a natureza desse risco em relação ao organismo humano? Ele é um risco que pode matar alguém? Vou dar um exemplo, um risco de explosão. Pode matar alguém de uma forma imediata. Agora, um estresse, um burnout, pode matar alguém de forma imediata? Não. Então, crítico, você não vai ter. Nenhum risco ergonômico, aliás, dentro dessa matriz de risco, ele vai ser considerado como crítico, porque nenhum pode levar a óbito diretamente. Ah, Luan, mas essa pessoa teve um burnout, teve um estresse, e isso desencadeou que essa pessoa cometesse um suicídio. Aí é uma outra questão, tá? Porque inicialmente ele já não começou na fase crítica, né? Isso foi evoluindo de acordo com o quadro dele, né? Então a gente faz essa avaliação. E aí, gente, da mesma forma que a gente vai cruzar a severidade, também tem a probabilidade.
que é essa probabilidade? Dentro do PGR de vocês, a gente descreve o que nós entendemos, né, como probabilidade. Probabilidade é a ausência de medidas de controle. Quanto menos medidas de controle a organização tiver, maior o risco. Ou melhor, maior a probabilidade que eu vou cruzar aqui com a severidade e isso vai nos causar aqui vai gerar uns resultados para a gente. Se o risco é baixo, se o risco é médio, se o risco é alto. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Geralmente, o risco de estresse para gestores está saindo entre 3 e 2. 3 de severidade e 2 de probabilidade. Por que 2 de probabilidade? Porque estamos entendendo que a organização ainda não tem esses treinamentos para gestores, não tem essa capacitação, às vezes não tem processos bem definidos em relação aos gestores, então é 2. Ah, Luan, poderia ser 5? Olha, poderia. Né? Poderia ser 1? Não dá, porque é muito baixo. Entendeu? Porque quando vocês implementarem essas ações do teu plano de ação, o que vai acontecer? A gente vai trabalhar na probabilidade. Na severidade, a gente não vai conseguir mudar, porque aquilo já é intrínseco do risco em si. Agora, a probabilidade a gente consegue trabalhar. Ou seja, quanto menor a probabilidade de ocorrência, menor o risco. E para a gente trabalhar na probabilidade, a gente trabalha nas medidas de controle. Tá? Luan, vocês usam isso para qualquer risco? Qualquer risco. Gente, isso aqui é a nossa Bíblia. Essa análise técnica de severidade e de probabilidade é o que a gente faz, inclusive, nos PGRs desde 2022, e é o que a gente faz desde antes de termos o PGR, né? Lembra do PPRA, lá atrás? Então, tinha alguns clientes, né, que já naquela época tinham processos gerenciais de saúde e segurança do trabalho, e o PPRA tinha que constar matriz de criticidade de risco. Né? Aí, em 2022, o governo incorporou isso e mudou. Então, assim, agora, dentro do PGR, eu quero que tenha a aplicação da matriz de risco. Né? Isso aqui é uma ferramenta de análise de riscos, né? Para quem tem habitualidade com esse assunto, existem outras ferramentas também, gente, de FEMEA, RASOP, tem várias, né? Essa aqui é uma matriz de probabilidade de severidade 5x5, que é a mais comum utilizada e ela é bem eficiente. Né? Isso acaba nos auxiliando aí no reconhecimento e principalmente na determinação do tamanho desse risco. Vamos falar assim, qual que é o tamanho desse risco? Né? Se ele é baixo, se ele é médio ou se ele é alto. Né? Bom, a estrutura do plano de ação da NR1. Então, a gente tem aí o inventário, né, a priorização e as medidas de controle obrigatórias. Né? Então, quando que vocês vão observar o PGR de vocês, lembrando, gente, além do PGR, vocês também têm a AET ou AEP, que também tem um plano de ação. Tá? Então, esse plano de ação da AET ou da AEP, ele deve ser incorporado no seu PGR. Tá? Então, lá no teu PGR, você vai ter lá o plano de ação com todas as ações, com todos os riscos, tá? Tanto os psicossociais quanto os outros que a organização vem a ter, né? Então, dentro desse plano de ação, o que nós temos feito? A gente tem colocado ali as evidências, né? O que é mais evidente. Olha, comecem com esse risco aqui, vai aparecer lá em primeiro lugar, em segundo, em terceiro lugar. Então, aquela ordem, vocês podem seguir isso como uma prioridade, tá? E, claro, gente, nós também estamos à disposição de vocês para a gente poder desenhar essas prioridades, até porque aquilo que a gente coloca é uma sugestão. Quem vai desenhar, de fato, o plano de ação é a própria organização. Por quê? Porque algumas ações vão depender de custo, algumas ações você vai ter que parar os trabalhadores para poder aplicar um treinamento. Então, assim, a gente pode e devemos fazer isso a 4 mãos, 2 mãos nossas e 2 mãos de vocês, né? E definir essas prioridades juntos, né? Então, assim, dentro de todas as ações que estão previstas no seu PGR, por conta de toda a evidência que se tem atualmente nos fatores de risco psicossocial, elas se acabam tornando prioritárias, né? Por quê? É um assunto novo, pode ser que tenha uma fiscalização, então vamos fazer um treinamento, vamos adequar isso, fazer isso aqui. Então, acho que dentro desse ano, né, do longo desse ano até dezembro, janeiro, é importante que vocês cumpram com as ações previstas em relação aos fatores de risco psicossocial. As outras não são importantes? São importantes sim, devem ser observadas e devem ser aplicadas. Mas nesse momento, cuidem, né, das questões psicossociais
também dê essa prioridade justamente por conta dessa fiscalização, é algo novo, pode ser que você tenha o Ministério do Trabalho aparecendo, te pedindo as evidências, então tem isso. Agora, gente, também eu vou fazer uma ponderação aqui. Às vezes, o risco psicossocial, ele foi considerado como baixo no teu inventário de riscos. E aí você tem outro risco que seja crítico. Trabalhe sempre na criticidade, nesse risco que seja mais elevado, que tenha maior probabilidade de ocorrência, que tenha maior severidade para as pessoas, para os trabalhadores, tá bom? Então, isso é fazer gerenciamento. Né? Isso é o ciclo PDCA, porque você recebeu uma parte, você tem o planejamento, a checagem, né, o fazer e o agir. Então, o que nós estamos aqui fazendo nessa fase, a fase do planejamento já passou, né? A gente já está na checagem, deveríamos estar já na checagem disso, né? Então, assim, vamos abrir esse nosso plano de ação, vamos desenhar essas atividades. Lá no nosso plano, que a gente determina no PGR, a gente insere alguns prazos, né? Então, assim, de novo, gente, esse prazo é condicionado, é uma sugestão nossa, tá? Ah, Luan, vamos mudar esse prazo, vamos colocar isso aqui, vamos trazer mais para frente, ou um pouco mais para trás, vamos adequar, sem problemas nenhum, estamos à disposição para a gente poder conversar sobre isso, tá bom? Bom, integração sistemática com o PGR, tá? Na teoria, gente, é assim, pega o que está na AEP, insira o que está no PGR, tanto os riscos quanto as medidas de controle. Na teoria, é isso. Na prática, você tem o mapeamento das situações, então o técnico vai à empresa, faz todo aquele levantamento, observa os processos de trabalho, a gente faz essa avaliação na matriz de risco, né? A gente insere isso para o PGR, né? A gente desenha aí o plano de ação, tudo certinho, né? Descreve isso, como que deve ser feito, a ação e a auditoria. Né? Então, assim, como que nós fazemos essa auditoria? Geralmente na renovação dos documentos de vocês, né? Gente, fizemos alguma coisa, alguma ação foi feita, foi implementada, Lua, não fizemos. Então, assim, a gente acaba mantendo as mesmas ações para o próximo ano, tá? E espero que agora, com os fatores psicossociais, a gente tenha aí muitas ações realizadas, tá bom? Bom, alinhamento estratégico com o PCMSO, né? Então, a vigilância ativa da saúde. Lembra que eu falei para vocês lá atrás da integração do PGR com o PCMSO, né? Então, a gente tem várias ações médicas aí que podem ser realizadas, tá? Por que podem e não devem? Porque, gente, assim, nós temos uma legislação, que é a NR7, o PCMSO, ela não obriga a inclusão de determinados exames, de determinados procedimentos, isso fica a critério do médico do trabalho, né? Inclusive, nós temos aí algumas recomendações de ordem médica que a gente tem conversado com alguns clientes, que é a implementação da avaliação psicossocial para quem tem a exposição ao risco psicossocial. Gestores, essas pessoas de atendimento ao público, ou se você teve algum apontamento na sua pesquisa, né? Por que isso é uma sugestão? De novo, isso é um critério médico, é uma sugestão nossa, né, da nossa área médica, para que as empresas também se respaldem por esse cuidado médico, né, através dessa avaliação psicológica. Luan, há outras medidas que podem ser implementadas? Há outras medidas, esse gerenciamento de queixas mentais, né, essa gestão de saúde, indicadores de afastamento, né, aliás, isso a gente observa muito quando vem o retorno de vocês no F2, F3, acho que alguns de vocês responderam esses questionários, né? Então, e uma das perguntas é, afastamentos por CDM ou por CDF, né? Então, ali, inclusive, isso é uma ponderação de risco. Lembra das medidas de controle lá atrás, da probabilidade? Então, isso também nos ajuda a definir a probabilidade da ocorrência desse risco e um possível afastamento, né? Então, tem esse acompanhamento epidemiológico, isso é muito importante, tá? Lembrando, isso já é feito, inclusive, para ruído, isso é feito para outros riscos. Também devemos fazer para os fatores de risco psicossociais, né? Então, essa questão de ter o exame, tanto no admissional, quanto no periódico, quanto no demissional, isso é bem importante para respaldar a empresa também, em relação a esses riscos. Porque, gente, não deixa de ser uma medida de controle para a empresa. Entende? É também uma medida de controle. Pense no pior cenário.
tive uma fiscalização, quais são as medidas de controle? Ó, tá aqui, eu tenho treinamentos, eu tenho monitoramento da saúde através do psicossocial, eu tenho apoio psicológico, eu tenho procedimentos de emergência em casos de estresse agudo, que isso eu tenho conversado com alguns clientes que, de fato, têm algum risco um pouco mais elevado, né, principalmente para atendimento ao público, né. Então, assim, eu tenho crises de ansiedade, eu tenho picos de crise de ansiedade. O que fazer nisso? A gente chama de plano de emergência psicológica, né? Então, assim, tem uma psicóloga ali para conversar com essa pessoa, a pessoa liga para a psicóloga, conversa com ela. Então, assim, há várias formas de fazer esse gerenciamento médico, tá? Isso também é importante, isso também está previsto dentro do teu PGR, quanto também dentro do teu PCMSO, tá? Bom, plano de ação para pequenas empresas, gente. Então, assim, Luan, há formas diferentes de lidar? Sim, gente, às vezes a pequena empresa não tem um recurso financeiro como uma grande empresa, né? Precisa de um planejamento maior, né? Precisa de um tempo, às vezes, maior para poder fazer. Entretanto, tem as vantagens de ser algo mais rápido, né? Às vezes tem menos trabalhadores, então, de repente, consegue reunir todo mundo ali, consegue conversar, né? Então, qual que é um dos planos de ações aí recomendados para as pequenas empresas, né? Lembrando, além do que já está previsto no PGR, tá? Você tem aí canais de escuta simples, né? Então, criação de canal de comunicação acessível para resolução de atritos e feedback direto com gestores, né? Canais mesmo, um QR Code, que a pessoa consegue relatar ali o que está acontecendo, ou vocês podem também ter palestras de saúde mental, eu até coloquei no mínimo uma vez por ano. Luan, isso é obrigatório? Não é obrigatório, é uma boa prática, tá? A legislação não fala que você tem que fazer uma palestra de saúde mental uma vez por ano, tá? É uma boa prática, né? Você pode ter apoio externo orientativo, então parcerias com telepsicologia, como eu falei para vocês anteriormente, né? E encaminhamento para a rede pública de saúde, se for o caso. Mas para isso, vocês precisam ter um procedimento. Isso precisa estar por escrito, né? Aí a gente vive no Brasil, que é um país de burocracia. Tem que estar escrito, tem que estar assinado, tem que ter o papel, na verdade agora tem que ter o arquivo, né? Tem que ter o arquivo PDF com a assinatura de todo mundo dando ciência do que está acontecendo e tal. Então, assim, são medidas extremamente importantes, principalmente para pequena empresa, e são medidas fáceis de vocês implementarem, né? Esse canal de escuta simples, né? A gente tem até algumas soluções para isso, né? Você temos um sistema chamado escutativa. Então, você tem um QR Code ali, tem um texto, né, caso de situações de emergência, acione, verifique, visualize o QR Code, digite ali o que está acontecendo, até mesmo para assédio, entendeu? Teve uma situação de assédio, estou relatando aqui, e aí essa mensagem ela cai numa caixa de e-mail aí do responsável, e o responsável tem acesso a isso para poder tomar as providências, né? Então é bem interessante, custo baixíssimo também, você está cumprindo com a legislação. E outra, não pensem só no cumprimento da legislação, pensem em tornar um ambiente de trabalho seguro para todo mundo. E principalmente, se você for um comércio, imagine só o teu cliente chegar no teu estabelecimento, na tua loja, e verificar que você tem esses procedimentos, que você tem aquelas plaquinhas de sinalização de combate ao assédio, que você tem pessoas treinadas, que você tem pessoas que saibam conversar com o público, né, pessoas preparadas para isso. Então, isso vai agregar valor ao teu negócio e, sem dúvida nenhuma, você vai ter aí um crescimento bem maior e com investimento pequenininho, tá? E assim, gente, eu não sei se essa é a realidade de todos, mas parece algo muito distante, mas não é. As pessoas procuram por isso, né? Hoje está muito comum empresas olha, que você tem aí selos de qualidade, de atendimento, que você tenha cuidado com os trabalhadores, né? As próprias grandes empresas, elas auditam os clientes, acho que tem algum cliente nosso aqui que pode até falar quanto a isso, que auditam, que querem saber como está a saúde do trabalhador, pede documento, pede ASO, pede boas práticas, pede plano de segurança, né? Então, assim, essa preocupação, ela é evidente, ela é momentânea, é o que nós temos agora e o que, com toda certeza, nós teremos num futuro não tão distante. E eu não estou falando só de cumprimento de legislação, tá? O cumprimento é uma mera formalização, estou falando de estratégia mesmo de negócio, né? Pode passar, Mari, por favor.
Bom, plano de ação para médias empresas, né? A coisa muda um pouco de figura, né? Você tem a gestão e a capacitação de toda a liderança, né? A gente também precisa tomar cuidado com os conflitos geracionais. Tem pessoas que são de outras gerações e que elas lidavam com as situações de uma forma diferente. A geração mudou, a forma de cobrança é diferente. Não é mais como há um tempo atrás que você chegava ali do lado da pessoa, vamos, você já entregou, tá, terminou, eu preciso disso, sabe? Não tem mais essa gestão de pressão por resultados. Então, assim, é complicado, é um momento difícil, e os gestores em si, os líderes, eles precisam virar essa chave, né? Caso você tenha alguém ainda nesse perfil, essa pessoa precisa passar por um treinamento, precisa conversar com essa pessoa, explicar justamente isso. Contratem, gente, empresas especializadas, psicólogos, né? Nós podemos apoiar nisso também, claro. Todas essas ações aqui que a gente está falando, nós podemos apoiar vocês também, né? Então, é importante que ter essa capacitação para os gestores e, principalmente, expandir isso também para os liderados, né? Porque você pode ter ali situações de conflito entre hierarquias, né? E também você pode ter isso numa linha horizontal, né? Aí pode ter assédio moral, enfim, pode ocasionar aí uma doença do trabalho ou um risco que não está previsto. Olha só, você pode desdobrar aí um risco que não está previsto no teu PGR por uma situação que aconteceu ali aleatória, né? Então, por isso que esses treinamentos, essas capacitações, elas são importantes, visando o quê? Justamente a inexistência do fator psicossocial. Justamente que esse risco não surja dentro do ambiente de trabalho, entendeu? Então, essa é a estratégia, né? Ah, eu tenho risco, agora eu vou agir. Não, o que eu posso fazer aqui para não ter esse risco? Principalmente quando eu estou tratando de pessoas. Principalmente quando eu estou tratando de uma relação profissional, quando eu tenho processos de trabalho, eu tenho metas, eu tenho entregas, porque da mesma forma, as pessoas têm metas, né? As pessoas precisam entregar aquilo que a organização precisa entregar, ou fazer aquilo para que você foi contratado, né? Então, qual é o equilíbrio? Qual é o meio termo? Qual é o meio campo que a gente tem que chegar, né? Então, isso é importante, definir essas estratégias é crucial para que a gente tenha um ambiente de trabalho aí livre de qualquer fator psicossocial, né? Processos de suporte, né? Então, a gente tem estruturação de canal externo, né, e neutro para denúncias seguras. Aí, gente, aquela questão de compliance, né? Então, você tem um compliance, você tem ali, de repente, uma empresa externa cuidando disso para vocês, você tem um treinamento de todos os trabalhadores envolvidos, você tem esse gerenciamento, canais de denúncia robustos, né? Aí via telefone, via QR Code, caixinhas, enfim, como existem aí vários tipos, né, de canais de denúncia que a empresa pode estar adotando, né? Então, para médias empresas, lembrando, gente, além do que as medidas previstas no plano de ação do PGR e também da AEP, tá? Bom, grandes empresas, né? Então, plataforma de EAP, né? Que é assistência ao empregado, né? Programa de assistência ao empregado, telemedicina, apoio psicológico, financeiro, jurídico para todos os colaboradores, né? Então, vocês podem pensar aí em benefícios, em aposentadoria, não é aposentadoria, fugiu o nome aqui, gente, agora. Lembrei, planos de previdência privada, seguros de vida, tudo isso vai acabar refletindo nas questões psicossociais, né? Lembrando, não está previsto na legislação que vocês são obrigados a isso, mas a gente sabe que o benefício que isso vai trazer para o trabalhador, né? E para a empresa também, tá? Isso não é um benefício só para o trabalhador, isso é um benefício para a empresa também, porque você tem um trabalhador que vai render muito mais, né? Auditorias anuais e, se não semestrais, né, em relação ao ativo de estresse, né? Geralmente as médias e grandes empresas possuem SESMIT, então se tem alguém de SESMIT aqui nos acompanhando, atenção, precisa fazer essa gestão, tá, Ju? Apoiar a organização, gestão dos atestados, verificar esse CDF, o que está acontecendo, de onde veio, né? Tem questões de afastamento, valores financeiros em relação a isso, né? As medidas de controle, né? E
criar um plano estratégico de acompanhamento dos riscos psicossociais, algo paralelo ao PGR, né? Assim como tem o PCA, que é o Programa de Conservação Auditiva, assim como tem o PPR, o Programa de Proteção Respiratória, você pode também ter um programa de acompanhamento dos riscos psicossociais, né, de saúde mental, o programa de saúde mental da organização. Então, isso é extremamente importante, né? E aí, as estratégias de ESG, né, integração dos dados de saúde e psicossocial, os relatórios globais de sustentabilidade e metas de bem-estar corporativo. Isso aqui, gente, para grandes empresas, principalmente as que possuem ação na bolsa, isso aqui é fundamental. Qualquer negativa que se tenha nisso aqui, as ações na bolsa, elas desvalorizam, a empresa perde dinheiro. Então, você vê o nível que estão essas empresas, a seriedade que eles levam isso. Por quê? Porque eles sabem que isso aqui faz o negócio perder dinheiro. É isso, né? Eles estão preocupados, claro, com a NR1, mas eles já fazem isso há muito tempo, porque eles sabem que isso aqui, um afastamento, eles sabem que tem um nome na mídia. Imagina, trabalhador X da empresa ficou afastado por estresse. Teve um caso há pouco tempo do SESC, não sei se vocês acompanharam isso. O SESC, pai de instituição renomada, e teve um trabalhador que se suicidou dentro do SESC, né? Depois apareceram algumas conversas de que o ambiente era bem hostil e tal, mas assim, o caso deu uma abafada, não se sabe, eu pelo menos não tenho mais notícia do que aconteceu. Para quem não é de São Paulo, né, gente, acho que talvez no teu estado também tenha acesso, essa que é uma rede muito grande aqui, né, de lazer, principalmente, né, de educação, né, então, inclusive tem um nome, né, muito forte em relação à qualidade dos serviços prestados, né, e aí nós tivemos isso no SESC, então, assim, tudo bem, não tem ação na Bolsa, nem nada disso, mas é um nome que foi para a Folha de São Paulo, que foi para o Estadão de uma forma negativa, né, então, assim, se tivesse ação, com toda certeza as ações iriam cair, né, porque quando você tem uma não conformidade dessa, as ações tendem a desvalorizar, né? Bom, modelo prático aí de um plano de ação é 5W2H, tá? Vocês podem usar o 5W2H, vocês podem usar o plano de ação que está no PGR. Gente, não importa, desenhem isso. Eu quero colocar num papel aqui a ação, o prazo, e eu vou assinar por isso. Não tem problema, tá? Podem fazer da forma que vocês acharem melhor. O 5W2H é uma ferramenta que a gente acaba utilizando, não no PGR, tá? No PGR a gente tem lá só descrito o plano de ação, até porque esses prazos são negociados com vocês, né? Enfim, então a gente só coloca ali uma sugestão ali das datas, né? Então, esse 5W2H você tem a ação, o porquê, né, que é o objetivo, quem, que é o responsável, o prazo, e como, que é o método, né? Então a gente colocou um exemplo aqui, ó, por exemplo, treinamento das lideranças, né? Por quê? Qual que é o objetivo? Prevenir condutas de assédio. Quem? Quem que é o responsável? Recursos humanos, a CIPA, Labormesp, psicólogo, empresa contratada, XYZ. Quando? Qual é o prazo? Em até 90 dias. Como? Que é o método? Vai ser um workshop interativo presencial? Vai ser online? Vou separar por turmas? Não consigo tirar todo mundo, então um dia vai ser uma turma, outro dia vai ser outra. Vocês vão descrever isso aqui. E assim, gente, para todas as ações que vocês tiverem, né? Das pesquisas, da aplicação da pesquisa, a revisão dos fluxos de trabalho, dos processos, né? Definição de cargos e salários, isso é uma coisa que pega bastante, né? Isso reflete, inclusive, nas pesquisas, né? Precisa ter essa descrição de cargos e salários, planos de carreira, então vocês vão colocar tudo aqui e ir trabalhando em cima desse plano, né? Que é o do 5W2H, tá? Bom, ações de alto impacto e de baixo custo, né? Então, pautas claras de e-mail, né? Instituir a cultura do não envio de e-mails, mensagens ou cobranças profissionais fora do horário oficial do expediente, né? Então, assim, gente, expediente é 8 às 18. Acabou às 18, fica para amanhã. Entende? Claro, vai ter um dia ou outro que vai precisar de uma hora extra, que vai precisar, é normal, é trabalho, isso é normal. O problema é se isso for recorrente, né? Então, você tem lá todo dia, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, a pessoa ali ficando, fazendo hora extra, ou tendo que responder e-mail ou mensagens no WhatsApp, tome cuidado com isso também, depois do expediente, né? Então, assim, se isso está acontecendo, significa que algo
na organização do trabalho não está bom, precisa ser melhorado. Será que eu tenho pessoas suficientes para poder executar essa demanda, né? Será que eu tenho uma cultura de atendimento ao meu cliente? Fala, olha, os pedidos devem ser enviados, um exemplo, tá? Os pedidos devem ser enviados até as 16 horas para que nós tenhamos tempo hábil de preparar, enfim, de poder de atender. Então precisa, isso é a organização do trabalho, né? Precisa de repente às vezes mudar aí o aspecto cultural e de atendimento da empresa, né? Comunicação aberta, então, ó, sessões quinzenais rápidas com o time para alinhamento de metas reais, diminuindo a sensação prejudicial de incerteza. Gente, aquele bate-papo, né? A gente chama, na segurança, chama de DDS, né? Que a gente faz todos os dias, a depender do risco, né, da criticidade do cliente. Vocês podem chegar ali a cada 10 dias, geralmente tem empresa que faz uma vez por semana, né? Você fala ali como que estão quais as metas para a semana, né? Como que o time está organizado para poder atender essas demandas, como é que está a gestão, como que estão aí, se tem alguma criticidade, se tem algum cliente em específico, alguma entrada nova, né? Isso é um alinhamento operacional, isso é importante, né? Em algumas empresas, eles acabam realizando isso toda semana, né? Ou geralmente na segunda-feira, que é o primeiro dia da semana, né? Para ter esse planejamento. Tem outros que se organizam na sexta-feira. Tem várias questões. Vocês podem criar aí a metodologia de vocês do que for mais viável para a empresa, né? Zonas de descompressão, né? Aproveitamento de espaços existentes no escritório para momentos rápidos de pausa mental e socialização sadia. Gente, nada mais é do que todo mundo faz. Levantar, tomar uma água e tomar um café e respirar um pouco. Todo mundo faz isso de forma natural, né? Ah, Luan, eu vivo no Brasil, eu preciso formalizar isso, que você tem essas zonas, que você tem, que o trabalhador em si, ele tem a possibilidade de adoção de micropausas para reposição hídrica e fisiológica, né? Isso todo mundo já faz de forma natural, tá? Agora, assim, às vezes tem aquela figurinha que fica ali atrás do computador, ele não levanta nem para almoçar, né? Isso também está errado. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Se vocês tiverem essa pessoa, chama para conversar, de repente, se for reincidente, vão ter um termo de responsabilidade, começa a formalizar, pegar a assinatura, porque isso é importante, tá bom? As pessoas precisam descansar também, a gente já faz isso de forma natural, gente. Então, só precisamos formalizar, né? Bom, os perigos da autogestão amadora. Falando da autogestão, e por que eu trouxe esse assunto para vocês? A gente tem percebido aqui, inclusive, em alguns clientes, que eles querem fazer a investigação dos psicossociais meio que por conta própria. Ah, mas a metodologia não é boa. Ah, mas eu queria mudar uma pergunta da metodologia. Gente, assim, nós orientamos que isso não seja feito, até porque, de novo, né, é uma metodologia sem validade. Qualquer fiscalização que você tiver e o Ministério do Trabalho te pedir a evidência disso e ver lá que as perguntas não foram preenchidas conforme um formulário cientificamente comprovado, vai dar problema, e vai atuar a empresa, tá? Então sigam o formulário, né? Assim, vai lá o COPSOC, aquilo que eu falei para vocês, talvez no próximo ano vamos testar outras ferramentas, né? Vamos para outra versão do COPSOC, vamos para o HSE, vamos para o Job CSI, tem vários, né? Vamos tentar outros para a gente poder fazer esse gerenciamento de uma forma mais aprofundada, vamos mergulhar nisso. Lembra da gestão? Vamos fazer essa gestão, né, de forma robusta, de forma completa desse fator de risco, né? Além, claro, né, de você estar gerando uma prova contra a própria empresa, né? Então, assim, como que você tem ali uma pesquisa, um resultado, um PGR, uma ET de uma ferramenta não validada cientificamente? Então, pode ter problema na justiça em relação a isso, fiscalizações, atuações, e não validade, né? Não conformidade do documento, né? Bom, nossa solução de conformidade aí 360 graus. Então, gente, como eu falei para vocês, nós podemos ajudar vocês, acho que em praticamente todas as etapas, né? Claro, mudança cultural, vocês sabem bem do que eu estou falando, isso leva tempo, né? De chegar de repente no diretor da empresa, no dono da empresa, falar, olha, a gente precisa trabalhar de uma forma diferente aqui,
nós temos fatores de risco psicossocial, eu preciso treinar esse gestor, dificuldade, gente, vocês vão encontrar, tá? Porque mudança cultural leva tempo, não é algo que vocês vão conseguir mudar em uma semana, duas, não. Isso é papo de 1 ano, 2 anos, 3 anos e por aí vai, né? Então, o que nós podemos fazer aí, quais são as soluções para poder auxiliar vocês, tá? Bom, diagnóstico científico, isso vocês já possuem, né? Pesquisa psicossocial customizada, né? E também de forma anônima, tá? Luan, eu preciso aplicar essa pesquisa uma vez por ano? Olha, nós sugerimos que esse checklist seja aplicado junto com o PGR, né? Agora, nada impede que vocês, uma vez a cada 6 meses, vamos aplicar o checklist de novo, a ferramenta, para a gente monitorar, até mesmo para vocês monitorarem a efetividade das ações que foram implementadas, né? Então, vamos fazer uma pesquisa de clima de novo para ver como é que foi, se melhorou algo, e aí você vai medindo através dessas pesquisas, né? Redação jurídica do plano, né? Então, integrações de medidas protetivas e graduadas no PGR de vocês, né? Lembrando, todas as medidas com embasamento científico, né? Se um dia houver questionamento, olha, tá aqui, eu tenho uma referência científica, principalmente da efetividade, né, dessa medida em relação à saúde mental dos trabalhadores, tá? Então, todas as nossas medidas, elas seguem as referências científicas, né? Capacitação das chefias, né? Treinamento dinâmico para toda essa equipe, né? Lembrando, gente, manejo do estresse, né? Gerenciamento de conflitos, que é algo que o gestor lida muito, né? Toda essa pressão de trabalho, né, em cima do gestor, né? Tanto de gestão de equipe quanto também dos processos organizacionais da empresa, as expectativas da diretoria em relação àquela área, né, àquela entrega. Então, você tem essa questão para os gestores, né, desse risco de estresse relacionado ao trabalho. Então, todos esses treinamentos, a gente pode também aplicar isso para eles, né? Questões de assédio nos locais de trabalho também, não só para gestores, mas também para 100% da organização, né? Redesenho de tarefas, né? Isso mais já o âmbito da engenharia de produção, né? Então, podemos fazer isso também. Então, olha, hoje eu faço uma tarefa desse jeito. Existe uma forma melhor para a gente poder desenvolver essa tarefa? Nós podemos ajudar vocês também nesse nicho, né? Também nessa questão, né? E aí, gente, treinamento de saúde mental, manejo do estresse, palestras de saúde mental, canais de denúncia, também podemos ajudar vocês, né? Então, assim, a gente tem uma estrutura. Lembrando que a gente pode ajudar vocês aí em todas as questões. Gente, vocês me desculpem, eu não sei por qual motivo que ele está ficando mudo de forma. Eu acho que o Google está me boicotando aqui. Está ficando mudo sem. Gente, só. Oi, voltei. Vocês estão me ouvindo? Oh, boa, agora sim. Beleza, beleza, gente, obrigado. Beleza. Então, podemos apoiar vocês, gente, em qualquer situação em relação aos fatores de risco psicossocial, tá? Organização das tarefas, procedimentos de trabalho, né? Na verdade, não só nos psicossociais, mas contem conosco para tudo que for de saúde e segurança do trabalho, né? Lembre-se dos treinamentos obrigatórios, né? Das dosimetrias de ruído, dos químicos, enfim, toda essa gestão a gente pode apoiar vocês, tá? Bom, viabilidade financeira e retorno, né? Que eu trouxe um indicador para vocês terem uma noção, né? Um custo médio de um processo trabalhista pode chegar a R$ 150 mil, ou até mais do que isso, né? Aumento médio anual do plano de saúde, R$ 80 mil.
Imagina só, seu trabalhador usando, tendo que usar toda vez o seu plano de saúde, você sabe que a sinistralidade aumenta e aí o custo aumenta também. Investimento e adequação do NR1, pequeníssimo, bem pequeno. Acho que vocês perceberam isso já contratando a própria IP, já contratando a aplicação do checklist. Então, gente, essas outras medidas, o custo é bem baixo, né? Para você ter um retorno dentro da tua empresa, né, de produtividade, de presenteísmo, de ausência de absenteísmo, isso é um valor bem pequeno, tá? Bom, roteiro de implementação rápida. Então, após a entrega, né, semana 1 a 2. Então, esse briefing, o alinhamento técnico, né, e parametrização do portal de pesquisa anônima, né. É importante, gente, quem ainda não agendou uma reunião conosco para a gente poder tratar ponto a ponto da empresa, agenda essa reunião, é importante que a gente vai passar todos os tópicos que vocês precisam implementar, né. Semana 3 e 4, né? Disparo e coleta de dados, campanha de engajamento em conjunto com a CIPA, né? Semana de a quinta semana, sexta semana, consolidação do relatório e elaboração do plano de ação técnica do PGR, né? E a última semana, entrega oficial, o treinamento, né, das lideranças e os inícios das ações. Isso aqui é só um roteiro para vocês entenderem de uma forma mais ampla como trabalhar nesse plano de ação. Claro que teremos também aí ações que vão demandar um investimento um pouco maior, né? Aquilo que eu falei para vocês, mudança cultural, talvez não dá para fazer agora, vai programar para fazer daqui a 3, 4 meses. Gente, o importante é vocês executarem as ações, tá? Bom, prontos para o próximo passo, né? Então, é importante que vocês protejam a empresa, protejam os trabalhadores, né? Acho que a palavra aqui é proteção, né? E quando nós tratamos, principalmente nós da LaborMesp, nós temos esses dois olhares, né? Primeiro, proteção dos trabalhadores em si e, com certeza, a proteção do CNPJ da empresa, né? Essa habilidade jurídica da empresa, né? Então, tudo que pede a legislação para poder orientar vocês da melhor forma, para que vocês apliquem isso no dia a dia de vocês, né? Então, é importante que se tenha esse cuidado, que se tenha essa atenção e, principalmente, que o custo é pequeno, gente. Então, com planejamento, tudo é possível, né? A questão é, vamos sair fazendo tudo agora, né? Que é algo que, inclusive, a gente nem fala isso para os nossos clientes, né? Faça uma coisa agora, depois você faz outra. Não deixa de fazer. A questão é quando você recebe esse documento e esse documento vira ali um arquivo dentro do teu computador e você nunca mais vai visualizar. Né, só no ano que vem, quando a gente estiver voltando para fazer a visita na empresa, que aí você se lembra que a LaborBest existe, meu Deus, a segurança do trabalho, e aí é isso, né? Então, assim, gente, vai muito além de ter os documentos e fazer exame médico, tá? O que eu estou falando para vocês aqui é uma etapa 2, é uma próxima fase, é a fase do gerenciamento, é a fase da implementação dessas medidas de controle, e aí você vai ter uma terceira fase, que é o monitoramento disso, né? A eficiência, a medição da eficiência e da eficácia também, tá? Bom, agora, gente, quem tiver com dúvidas, quiser citar alguma coisa, só um minutinho, gente, só um minutinho. Tá, gente, é o seguinte, Mari me apoiou aqui. Quem tiver dúvida já pode escrever aqui para a gente no chat, tá? E é importante que você registre aqui também a sua participação para você receber conteúdos exclusivos aí da Labor, né? A gente tem sempre tá disparando algumas informações no LinkedIn, também no Instagram, né? As novidades, principalmente alterações legais, né? Então é bem bacana, né? Tem muitos assuntos, a gente fala de tudo que for de saúde e segurança no trabalho, às vezes está falando de elétrica, às vezes está falando de uma ferramenta, às vezes fala dos psicossociais, enfim, tudo que for saúde e segurança do trabalho, a gente manda esse conteúdo para vocês, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. A gente tem uma dúvida aqui, mas eu não estou conseguindo visualizar. Você quer citar aqui? Peraí. Hum. Olha, pós a entrega do checklist, gente, a gente tem aí um prazo
geralmente de 7 a 10 dias úteis para a gente poder avaliar esses resultados, né? Montar a sua análise ergonômica preliminar, atualizar o teu PGR, te mandar esses documentos, né? E aí uma próxima etapa é justamente você avaliar esses documentos, né? E a gente agendar essa reunião e ir tratando desse assunto até você chegar nessa página 2 aqui que a gente citou, tá bom? Mais perguntas, Mari? Como seguirão com a integração entre PCMSO e risco psicossocial? Não entendi bem como será isso e as implicações. Oi, Eric. Essa integração ela vai acontecer da seguinte forma, tá? A partir do momento que você tem lá o teu risco de estresse relacionado ao trabalho, por exemplo, vamos supor que você tenha essa condição dentro do teu PGR. Isso vai para o PCMSO. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos conversar com você e vamos falar o seguinte, Eric, a nossa estratégia de proteção do teu trabalhador na questão médica é aplicar uma avaliação psicossocial, ter um monitoramento epidemiológico dos atestados de CDM, que você crie um procedimento de emergência psicológica. Então, assim, essa integração, Eric, ela vai acontecer a 4 mãos. Então, se a gente identificou isso no teu PGR, nós vamos conversar com você antes de repente, gerar um novo PCMSO, entendeu? Então, a gente vai fazer isso a 4 mãos, a gente fecha o teu PCMSO e te entrega. Tá legal? O Henrique José, boa tarde. Já houve algum caso onde não foram apontados riscos? Tem sim, Henrique. São poucos, tá, gente? Assim, por quê? Como eu falei para vocês, a grande maioria das empresas possui gestão, né? Você tem gestor. Tipo, você tem gestor, você tem um fator de risco psicossocial. Mas há outras empresas que o gestor, ele não é CLT, ele tem um contrato PJ. Então, legalmente, vamos lá, para fins de atendimento NR1, trabalhador e CLT, legalmente, você não tem um fator de risco psicossocial dentro da empresa. Fora a NR1, você tem uma pessoa que faz ali uma gestão de equipes, né? Então, assim, se essa pessoa é prestadora de serviço, se essa pessoa emite uma nota fiscal, vocês, empresa, precisam fazer o gerenciamento desse fator de risco e exigir essa documentação dele, tá? O ASO, a documentação, tudo certinho para você ter isso no teu controle, tá bom? Elaine, é necessário ter uma comissão interna? Como funciona? Elaine, nos casos de assédio, é importante que você tenha não bem uma comissão, né? Você tenha pessoas ali que vão monitorar essas questões de assédio, né? Para empresas maiores, chamam de compliance, né? Grupo de ética, e você tem várias pessoas que vão conduzir esse assunto, né? Não sei do teu caso, o tamanho da organização, mas se você for uma pequena empresa, você tendo ali uma única pessoa que possa te apoiar, ou uma empresa externa para poder te apoiar nisso, já é de bom tamanho, entendeu? Agora, se você tiver pessoas para poder compor esse grupo contigo dentro da organização, você pode montar isso sem problema nenhum, tá? Tainara Fernandes. Olá, Tainara. Boa tarde. Como funcionará para administradoras de condomínio? O processo é o mesmo, Tainara. Assim, se for identificado o fator de risco psicossocial, esse fator precisa ser tratado. Se não for, somente o plano de ação do PGR, tá? Em relação às questões de assédio, você também pode ter esse QR Code, você também deve treinar esses trabalhadores em relação à prevenção de assédios nos ambientes de trabalho, né? Aliás, teve um dos nossos clientes que teve um problema sério com o administrador, não, na verdade, não com a administradora, mas com o síndico, né? O síndico era uma fonte de assédio moral, então, assim, pode acontecer, tá? Precisamos ter esse respaldo, precisa treinar as pessoas e, se for o caso, eliminar essa fonte de risco, tá? Se não der para eliminar, tem que treinar os trabalhadores a poder conviver com isso, né? Teremos que implementar um plano de ação para cada condomínio, no caso? Tainara, pode ser que sim, pode ser que não. Depende do perfil do condomínio, de quantas pessoas que você tem, das atividades que são executadas nesse condomínio, né? Se você só tiver, por exemplo, auxiliar de limpeza nesse condomínio, possivelmente você não vai ter o fator psicossocial, né? Agora, de repente você tem alguém que faça trabalho em altura, você tem ali uma equipe maior, de repente você tem algum vigilante ou algo do tipo, pode ser sim que você tenha fatores psicossociais e pode ser que você tenha que aplicar alguma medida do plano de ação previsto no teu documento, tá bom?
Mari, a gente tem alguma outra pergunta? Porque como eu saí aqui... Não, por nada, Tainara, imagina. Segurado imóveis, achei engraçado. Treinar os funcionários para lidar com suicídio assediador. Não faz sentido. Pode detalhar? Sim, concorda que esse trabalhador ele é CLT, certo? E aí você tem uma questão ali de assédio, assim, assédio moral. Isso é um risco psicossocial, entendeu? Você tem um fator de risco ali que você pode estressar esse trabalhador, estressar no modo de dizer, tá? Essa pessoa pode ter ali um estresse, isso pode evoluir para quadros depressivos, burnout, depressão e afins, por conta disso, né? Então, assim, o que fazer numa situação dessa? Tirar o síndico vai ser um pouco mais difícil, né? Então, a gente tem que treinar esses trabalhadores e saber que naquele local de trabalho existe uma condição de risco. Inclusive, que não tem seu nome, aqui está só como o nome da empresa. Inclusive, uma das medidas é você treinar essas pessoas, porque o risco ele é indissociável da atividade, a gente não vai conseguir eliminar esse risco, né? A não ser que trocar o síndico, mas aí vamos aguardar a próxima eleição do condomínio para tirar esse síndico, né? E é complicado, os próprios trabalhadores, através do checklist, relataram essa condição, né? Então, você tem questões de assédio moral. É um trabalho, as pessoas estão ali, são CLT, e você tem uma fonte de risco, né? E aí, consequentemente, você vai precisar tratar disso, né? Mari, tem alguma pergunta? Não, nenhuma. Gente, mais alguma pergunta? Alguém quer citar aqui algumas medidas que já são implementadas nas empresas, né? Eu sei que tem muita gente que já tem um canal de denúncia, né, que já implementou isso, que tem compliance, algumas já providenciaram treinamento para os gestores. Alguém quer colocar algum caso aqui para a gente? Esperar mais alguns minutos, ver se chega mais algumas perguntas e aí a gente finaliza, tá? Só mais alguns instantes, por favor. Opa, Luciana Guimarães. Luan, boa tarde. Boa tarde, Luciana. Luciana, se você quiser abrir o áudio também e fazer a pergunta, fica à vontade, tá? Luan, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Luan, uma dúvida, e assim, pode até parecer muito boba, mas é porque eu ainda estou me adaptando, tá? Eu sou responsável por duas empresas, né, que a gestão é feita daqui de São Paulo, mas são do Nordeste. Uma dessas empresas, ela é uma empresa que é pequena, né, são 7 funcionários. E aí eu fiquei meio confusa aqui nessa questão da CIPA, da obrigatoriedade da CIPA, e a outra empresa também que eu sou responsável tem 25 funcionários. Como que eu faço para saber se essas empresas têm que ter a CIPA ou alguém representante? E aí também eu queria tirar uma dúvida, não sei se é com você também, sobre a rotatividade, né? Essa empresa de 7 funcionários, a gente tem uma rotatividade imensa. Atualmente, a gente tem, dos 7 funcionários, apenas um que está mais de um ano na empresa, e a pessoa que está fazendo a gestão, e o restante são funcionários com 6 meses. A gente está tendo um turnover muito alto. Aí eu não sei se também isso aí entra nessa questão ou não. Bom, Luciana, vamos lá. Vou responder primeiro a pergunta da CIPA, né? Essa unidade de 7 pessoas, eu já te respondo que você não precisa ter a CIPA constituída, né? Então, o que é a CIPA constituída? Aquele processo de eleição, estabilidade, representante da empresa, dos trabalhadores, você não precisa ter nada disso. Você vai precisar de uma pessoa designada. Então, essa pessoa tem um documento, a gente pode te mandar isso depois, tem um documento, vai colocar os dados dessa pessoa, essa pessoa precisa receber um treinamento específico para ser membro da CIPA, e a partir de então, essa pessoa é a designada, é responsável aí por todas as ações de saúde e segurança do trabalho junto contigo, dentro da organização, né? Pois bem, e já no teu outro CNPJ, acho que são 25 pessoas que você me falou, a gente precisa fazer um dimensionamento, né? Então, esse dimensionamento funciona da seguinte forma. Toda empresa possui um CNAE, né, de Classificação Nacional de Atividade Econômica, e esse CNAE ele possui um grau de risco previsto na NR4. Se o teu grau de risco for 3 para cima, ou seja, você tem um nível 1, 2, 3 e 4, né? Se o teu grau de risco for 3,
para cima, pode ser que você tenha sim que ter a constituição da CIPA. Se o teu grau de risco for 2 ou 1, você não vai precisar ter a CIPA, você vai precisar ter somente um designado, tá? Se você tiver, acho que é até legal para a gente fazer esse dimensionamento para você, passa para a gente por e-mail essa quantidade, só depois a tua razão social certinho, para a gente poder verificar e te passar essa informação com precisão, tá? Quanto ao turnover, é importante, Luciana, assim, pode até ser que você tenha questões que, não digo de risco psicossociais, né, mas questões, às vezes, sociais, que não, de fato não representam risco, que podem estar incidindo para esse turnover, né? Pode ser escala 6x1, que é o que está no debate agora, né? Pode ser o perfil das pessoas que estão trabalhando hoje contigo, pode ser o tipo de atividade. Então, acho que precisava entender um pouco melhor o que está acontecendo, porque as pessoas, que você tem esse turnover elevado. Na verdade, Luciana, isso não é uma exclusividade sua, né? Tem muitos segmentos, principalmente comércio, restaurantes, bares, lanchonetes, né, que você tem, até as próprias indústrias, né, uma rotatividade bem elevada, né, e pode ser que a escala 6x1, e pode ser que você tenha fatores organizacionais que estão contribuindo que as pessoas não fiquem no trabalho, né, precisava fazer um estudo mais aprofundado para poder entender melhor essas questões, tá bom? Não esquece de passar para a gente depois por e-mail a sua razão social, e aí a gente faz esse dimensionamento e te passa, tá bom? Tá ótimo, Luan. Muito obrigada, viu? Imagina, não por isso. Maravilha. A Célia colocou aqui, boa pergunta. Célia, acho que eu respondi para você também, né? Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Microfone aberto, fiquem à vontade, tá? Ó, que bom, tá todo mundo seguro, hein? Todo mundo que já vai implementar as ações. Ó, gostei, ninguém tem dúvida, tá tudo ótimo, hein? Daqui a pouco eu vou fazer uma live já para a gente falar da página 3, né? O Ronald deu risada, ninguém tem dúvida, tá ótimo, beleza, tudo certo. Ó, o financeiro que colocou uma carinha meio que mais ou menos, né? Mais ou menos. O pessoal do Colégio Marquês, as dúvidas são tantas que a gente fica perdido. Não, gente, que isso, vamos lá. Agora é a hora da gente sanar todas essas dúvidas, entendeu? Mas assim, fiquem tranquilos que se. Oi, só um minutinho, gente. Célia, desculpa, você colocou aqui como marcar uma reunião, né? Célia, faz uma gentileza, por favor. Manda um e-mail para a gente, pode mandar para mim, luan.souza@labormesp.com.br, e aí a gente vê uma data, tudo certinho, coloca também, por favor, a sua empresa, né? E aí a gente agenda uma reunião sim, tá? Eu tô contando, a Mari colocou aqui o e-mail do comercial também. Gente, é Souza com Z, eu vou escrever aqui, ó, luan.souza, labormesp.com.br. Isso, esse aqui é meu e-mail, tá? Pessoal do colégio vai que as dúvidas são tantas que a gente fica perdido, mas vão vindo conforme forem implantando. Exatamente, tá? Acho que nesse momento, assim, vocês já possuem a formalização da coisa, né? Já tem lá o documento, já tem um risco, ok, já começamos a fazer alguma coisa, né? Agora a gente precisa implementar de fato essas medidas, esses treinamentos, né? Muito das ações do PGR de vocês são treinamentos, tem muita coisa de treinamento para gestor, capacitação das pessoas, né? Claro que tem alguns segmentos, hospitalar, por exemplo, que aí você tem outras medidas de controle, é um outro critério, né? Ronald fez lembrar da escola primária, né? Daqui a pouco eu vou fazer uma prova para vocês, e aí eu vou colocar, vamos lá, gente, ó, o que fazer nessa situação, valendo 10. Muito bem. Célia, o e-mail para te escrever aqui, ó, luan.souza, com z, @labormesp.com.br. Tá aqui, escrevi aqui para você, tá? Por nada. Sandra Matos, Luan, a implementação inicial é o treinamento dos gestores? Sandra, depende do risco que você tem, sabe? Por exemplo, se você tem um atendimento ao público, talvez a prioridade seja
esse manejo, vai depender muito do teu nível de risco, entendeu? Mas é uma das ações, entendeu? O treinamento dos gestores, só que, gente, dentro dessa questão de treinamento de gestor, a gente tem vários nichos aí, né? É o treinamento para a pessoa ser gestora, é o treinamento dos soft skills, é o treinamento dos hard skills, é o treinamento de manejo do estresse, é o treinamento de gerenciamento de conflitos, tem uma gama de treinamentos aí para a gente poder seguir, entendeu? Mas sim, Sandra, eu não digo inicial, a depender do risco, pode ser uma medida inicial, tá? Espero que vocês também não estejam aí com nenhum CDF, né? É importante falar disso, de afastamentos, né? De CDF também, que não tem essa questão dentro da organização, né? Fiquem de olho nisso, importante. Assim, gente, todos são importantes, né? CDM, mas assim, como está em evidência agora, essa questão do psicossocial, vamos ficar atentos aí aos atestados de CDM, tá? Bom, gente, eu acho que é isso, né? Acho que sanamos aí as dúvidas, né? Eu agradeço pela presença de todos vocês aqui novamente, né? Quero deixar bem claro aqui para vocês que, olha, qualquer dúvida que vocês tiverem nas implementações, na documentação, entre em contato com a gente, tá? Vamos discutir, vamos desenhar esse plano de ação, esses prazos, assim, não deixe esse documento cair no esquecimento, não deixe esse documento ficar ali naquela pastinha SST, que eu sei que vocês têm salvo aí, às vezes, no servidor, né? Não deixa ele ficar só lá, não. Traz isso para a gestão de vocês, né? É bem importante que esse monitoramento, isso seja feito, né? E principalmente que depois a gente tenha a avaliação dessas ações, né? Gente, é isso. Muito obrigado, tá? De novo, pela presença de todos e até breve. A gente se fala.